E agora a gente vai conversar ao vivo aqui no nosso estúdio com o Neto, ex-jogador da Chapecoense, que sobreviveu ao acidente aéreo da equipe em 2016. E hoje a gente vai dar uma palestra lá em Ituporanga, por isso está aqui na nossa região. Bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui, fazendo parte de um bloco que eu vejo tanto, que é do esporte, e estar aqui hoje para realizar essa palestra em Ituporanga, para mim é um desejo, um sonho realizado. Espero poder, nessa noite, fomentar o desejo daquelas crianças que têm o sonho de ser atleta, conseguirem seus objetivos, e dos pais também ajudarem elas, porque para quem foi atleta um dia sabe que sem a família a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E vamos começar falando justamente da palestra. A gente já passou algumas informações técnicas, né, de como é que vai acontecer, que ela é hoje à noite às 7h30 lá no CT de Onas, né, que o pessoal vai estar sendo recebido pela organização. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é essa palestra, o que tu vai estar levando para o pessoal que estiver presente lá. Não, basicamente a palestra é sobre a história da minha vida, né? Tudo que eu vivi desde a infância, como foi esse processo para tentar ser atleta, as dificuldades que eu passei, as alegrias que eu passei, as tristezas também. Então é um misto de tudo isso, de uma vida normal e de uma realidade que às vezes ela é apagada nas redes sociais. A gente vive hoje um pico de rede social que só tem coisa boa, e a vida não é isso. A vida nos apresenta algumas dificuldades e em todas elas a gente tem que enfrentar, encarar e ir atrás dos nossos sonhos. Então comigo não foi diferente. Poder passar para todos que estão lá as dificuldades que eu passei em cada processo da minha vida, mas como eu pude vencê-las com muita garra, muita determinação, muita fé e com muita ajuda da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos. Então é isso, a palestra é basicamente isso, a história da minha vida desde a infância, como surgiu a paixão pelo futebol até o pós-tragédia, como eu tive que me virar também através dessa dificuldade, onde eu tive que buscar forças e dar sentido à minha existência e à minha vida. E aí a gente vê no vídeo promocional, inclusive no site, falando da palestra, que fala que ficou conhecido mundialmente por conta do acidente, esse fato trágico, mas a tua vida vai muito além disso. E aí quem acompanhou, viu tua história, sabe que essa coisa de superação vem bem de antes já, né? Inclusive na questão de se tornar jogador de futebol, não foi um caminho fácil para ti. Não foi, foi muito difícil para mim. Na verdade, em muitos momentos eu até desacreditava que eu iria chegar a ser um atleta profissional. Mas como eu disse antes, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, principalmente se tratando da família, pai, mãe, irmãos, no começo, que acreditaram em mim, que investiram em mim, que me fizeram sonhar e me fizeram realizar esse sonho. Muitas vezes eu cabisbaixo, porque eu reprovei alguns clubes, eu fui a alguns clubes do Rio de Janeiro, de onde eu vim, e acabava reprovando nos testes, então aquilo me desanimando, mas o pai e a mãe sempre falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, continua tentando, continua treinando, continua se dedicando. Então a palestra é basicamente sobre isso, a importância da família nesse processo também. A família hoje, eu tenho certeza que é o principal pilar para um jovem, porque o atleta, a gente vê o ponto final, é o atleta da televisão, né? O futebol às 9h45 ou às 4h. Mas aquele homem já foi um adolescente, já foi uma criança, que teve algumas frustrações, assim, tentando realizar o seu sonho. E a família, sem sombra de dúvidas, é o ponto principal que faz a criança desenvolver, o adolescente desenvolver até ser um adulto que passou por muitas coisas e não desistiu. Até a tua chegada na Chapecoense, na própria Chapecoense, foi logo depois de momentos também de dificuldades na própria carreira, né? Sim, até chegar a Chapecoense, naquele momento eu estava no Santos Futebol Clube, fazendo um ótimo campeonato paulista, até perder um pênalti decisivo e a minha carreira, de certa forma, ter um norte modificado. Mas depois daquilo ali eu tive a oportunidade de ir para a Chape e, graças a Deus, a gente fez grandes coisas lá na Chapecoense, já desde 2015, primeiro jogo internacional do clube, eu lembro perfeitamente a gente indo de ônibus para o Paraguai, porque o clube nunca tinha jogado um jogo internacional, então sem saber como funcionava, e a gente acabou eliminando um grande clube do Paraguai, que é o Libertad. Então você vê, um clube modesto, pequeno, para muita gente um clube que não iria chegar em lugar nenhum, com muita dedicação e com muito pensamento positivo dos atletas, da comissão, da diretoria, de sempre falar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, a gente acabou chegando. Então, as dificuldades sempre se apresentaram na nossa vida, acho que se apresentam na minha, na sua e na de todos que estão em casa. Mas o segredo de todo sucesso e das vitórias que a gente tem é não desistir dos nossos sonhos, fazer o melhor que a gente pode fazer todos os dias. Isso eu já vou falar na palestra, para fomentar na cabeça dos jovens e acreditar, fazer. Nem sempre vai ser na nossa hora. Às vezes, para uns, acontecem muito mais rápido do que para outros. Às vezes, para uns, o sucesso chega bem mais rápido, para outros demora, mas não
importa se chega antes ou depois, o que importa é você ter a manutenção do sucesso. A manutenção da sua carreira que é o mais difícil. Eu tenho certeza que quanto mais dificuldade a gente passa, e a gente consegue passar por todas elas, quando a gente chegar num nível alto, no lugar que a gente queria, que a gente sonhava desde pequeno, a gente consegue ter essa manutenção de permanecer, porque todos os processos foram alcançados. A gente foi passando, sendo resiliente, e quando a gente chega, a gente não sai mais. Aí tivesse na Chapecoense um momento histórico da tua carreira, né? E nesse mesmo momento aconteceu essa tragédia que realmente marcou tua vida de uma forma muito grande, né? Como é que foi para ti esse momento, para a gente falar um pouco Acho que disso? foi o momento mais difícil da minha vida, né? E o mais difícil não só da minha vida, mas que para a vida de muitos brasileiros que acompanhavam a gente, tinham um carinho pelo clube que não tinha rival em Santa Catarina. Um clube que era um clube humilde, simples, que todo mundo às vezes até se inspirava e olhava e falava, mas como é que esses caras estão chegando? Eu creio que a montagem daquele grupo da Chapecoense foi uma montagem perfeita, porque uniu jogadores experientes. Cada um, eu tinha vindo do Santos, o Thiago do Grêmio, a Kleber Santana jogou no Flamengo, no São Paulo. Quando você vai ver todo aquele grupo, todo mundo já tinha jogado a Série A do Campeonato Brasileiro, a maioria. Então era um grupo que a maioria já tinha tido uma certa experiência no futebol brasileiro, mas eram pessoas super trabalhadoras, sabe? Pessoas que se dedicavam, pessoas que lutavam, pessoas que não tinham vaidade de um querer ser melhor que o outro, mas não. Todo mundo unido, com o mesmo pensamento, quem jogava, quem não jogava, o presidente, o roupeiro, o tio que cortava grama, o Chiquinho. Então todo mundo tinha o mesmo pensamento de tornar o clube cada vez mais forte. Eu acho que foi esse o segredo do sucesso. Quando tudo aconteceu, foi muito triste, um pouco desesperador assim da nossa parte, por saber que a gente ficou vivo, mas que amigos meus que estavam comigo no mesmo sentido, no mesmo sonho, não estavam mais aqui. E para mim foi muito duro, porque eu era pai naquela época, né? O único atleta que sobreviveu e era pai, e tinha amigos meus que eram pais também, que os filhos conviviam com os meus filhos que não estavam mais aqui. A gente teve que tentar, através da fé, através da família, mais uma vez a família nos abraça e está conosco, e a gente também tem que ter um entendimento de que se a gente está aqui, e se Deus me deu essa chance de estar aqui hoje, eu precisava não paralisar devido àquilo que estava acontecendo, mas precisava olhar para frente e entender, eu tenho um propósito. E hoje eu consigo entender meu propósito, estando aqui na TV, estando à noite lá em Tuporanga, através do Polo Chapecoense da Escolinha, que na verdade é a associação que ajuda aos sonhos das crianças a serem realizados. Então, eu entendi esse propósito de ministrar minha palestra para poder ajudar pessoas. Bacana. E tem sido tudo que tu esperava, porque assumisse isso como um propósito, né, de transformar a vida das pessoas. Esse retorno para ti também transformou a tua vida de outras formas, diferentes do acidente em si? Eu acho que sim. Porque pós-acidente eu tentei ser atleta durante 3 anos e não consegui ser atleta. Mas eu fiz o melhor que eu poderia fazer, tentei. Eu ainda careço de uma cirurgia na região lombar, onde eu quebrei uma vértebra, achatei uma vértebra e rompi um ligamento. O joelho eu já operei 5, 6 vezes. Estou fazendo outros procedimentos, porque teremos um jogo agora em fevereiro, Amigos do Neto contra Amigos do Ronaldinho Gaúcho, que é o encerramento da minha carreira que eu não pude fazer. Então, tudo isso que eu vivi tentando ser atleta, não conseguindo, hoje eu pude entender, olha, não consegui ser atleta, mas existe um propósito nisso, até na minha vida estar aqui e não consegui ser. E quando eu comecei a palestrar, ministrar, palestro para empresas, escolinhas, vou em igrejas também, comecei a ter esse entendimento de que a minha vida era muito mais do que o futebol. Agora eu precisava ajudar pessoas e eu creio que esse é o propósito que Deus me deixou por um pouco mais de tempo aqui. E falando em Deus, só para a gente entrar nisso, porque é uma coisa que tu fala bastante e que até emociona te escutar falando. Tu se formou depois em teologia também, e essa tua ligação com Deus e o que tu tenta trazer dessa ligação com Deus também para as pessoas é muito forte também, né? Muito forte. Eu acho que o ser humano ele vive de forma organizada quando ele tem princípios de vida, né? Eu carreguei isso desde a minha base familiar e depois aprendendo nas igrejas que eu frequentava e através da palavra que eu estudei, me formei em teologia. Então, tento passar também isso para o ser humano, porque hoje se percebe que a vida está muito a Deus dará, como diz a gíria, né? A gente faz o que quer, do jeito que quer, e a vida não é isso, né? A gente vive numa competição conosco, para tentar ser melhor a cada dia, e com as pessoas que, às vezes, têm os mesmos sonhos que a gente, e sempre vai vencer aquele mais resiliente, o mais organizado, o mais dedicado. Eu percebo hoje que no mundo não vence quem é o melhor.
mas vence que é o mais persistente. Isso em todas as áreas. A gente já viu, eu vi pessoas melhores do que eu não conseguirem ser atletas profissional, e eu consegui depois pensar, poxa, aquele cara era melhor que eu. Resistência, resiliência, isso tudo vinha à base sólida de princípios que eu aprendi na Bíblia, princípios que eu trouxe da minha família também. Isso me fez mais forte. Agora, não me fez melhor do que ninguém. Creio eu que tudo que eu aprendi me fez melhor do que eu era antes. Eu não me comparo com os outros, né? Eu tento me comparar comigo mesmo, né? E trazendo isso para a minha vida, eu vi que tudo isso deu certo, muito certo. Hoje à noite, quem quiser ouvir toda essa história, tudo que tu tem para passar, vai estar nessa palestra, né? Inclusive, o pessoal pode continuar procurando os ingressos para estar participando. Mas, para finalizar, se tivesse que resumir para as pessoas o teu ponto de vista da vida agora, a tua visão sobre viver neste momento, qual seria? Fazer o melhor. Nós temos uma única vida e eu percebi isso. Eu já percebi antes. Eu pude perceber de perto quando eu quase fui embora com meus companheiros. Fazer o melhor. Nós temos uma única vida, uma única chance de ir atrás dos nossos sonhos, uma única chance de tentar ter uma família sólida, uma única chance de tentar ser alguém melhor. Então, se você está em casa me ouvindo, faça o seu melhor todos os dias. Não permita que a preguiça, que o marasmo, que às vezes o negativismo de alguma pessoa que falou algo de ruim para você penetre na tua alma e faça aquilo ser o norteador do teu futuro. Faça o seu melhor, entregue na mão de Deus, abençoe a sua família, viva com aqueles que te amam também, porque daqui a pouco um daqueles que sempre te amou e sempre te apoiou não está mais aqui. Então, fazer o seu melhor, deixar Deus agir e entregar tudo que você pode entregar para o melhor da sua vida, para o melhor da sua pessoa, para o melhor do seu profissional que você vai ser, mas viver a vida de forma diferente, né? Não vivendo assim, deixando a vida levar, mas levando a vida a sério e podendo ir em busca dos seus objetivos. Um prazer te receber aqui, obrigada por dividir isso com a gente e que sorte de quem vai poder te escutar nessa palestra de noite para ouvir mais sobre isso, né? Mas te agradeço por enquanto pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigada.